Eu vim falar sobre como você percebe o peso, o tamanho do seu filho, tá bom? Porque a forma como você enxerga o estado nutricional do seu filho acaba influenciando também o comportamento que você tem com ele na hora da refeição, tá? Então, assim, isso não sou eu que tô falando, tá, gente? São os estudos mesmo, mostram que se você acha que seu filho tá magrinho demais, você vai naturalmente tender a pressioná-lo, né, para que ele coma mais. E se você acha que ele tá acima do peso, se você acha que ele tá gordinho, provavelmente você vai tender a restringir, tá bom? O problema disso tudo, gente, é que existe muito erro em relação a essa percepção, tá, de peso da criança. Os estudos mostram que pode ter erro, assim, de mais de 50% dos casos, tá bom? Então, o erro é maior quanto mais novinha é a criança. Então, assim, a mãe vai errar na percepção dela, porque é mais difícil a criança novinha, um bebezinho, a mãe saber se a criança tá acima do peso ou não, se o peso tá adequado. É mais fácil dela errar, tá bom? Então, existe uma alta porcentagem de erro de percepção em relação ao peso da criança. E essa percepção influencia muito no comportamento, tá bom? Então, primeira coisa é isso. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre essa questão, tá? A gente sabe que esse erro de percepção, como eu disse, é muito comum. Em relação às meninas, existe muito a cultura, né, gente, do corpo magro. Então, a gente tende a valorizar, a sociedade, né, tende a valorizar a magreza da menina, né? Então, a sociedade, ela tende a usar estratégias de restrição alimentar, estratégias que não são adequadas, tá? Se elas percebem que a menina tá acima do peso, tá? Mesmo se a percepção tiver inadequada, às vezes tá inadequada, a menina pode estar com peso normal, tá? E aí a mãe já tá achando que ela tá acima do peso. Bom, em relação aos meninos, culturalmente é o oposto. Os meninos, eles têm que ser fortes, né? Para serem adequados, para terem saúde, eles têm que ser fortes. Então, geralmente a percepção é oposta. Assim, um estudo, por exemplo, mostrou que 40% dos meninos com peso normal, eles estavam sendo vistos como magrinhos demais. Tá, gente? Então, é o oposto das meninas. Tem outro estudo mostrou também que quando os meninos estavam acima do peso, 85% dos pais, das mães, não notaram que ele estava acima do peso, tá? Porque para ele estava tudo bem, o menino estava forte, né? O que é valorizado pro menino, tá bom? Então, o que acontece? Esse erro de percepção são muito comuns, né? E acabam fazendo com que as mães utilizem estratégias para que essas crianças, para os meninos, por exemplo, para que eles comam mais, né? Então, nossa, meu filho tá muito magrinho, né? Ele tá muito fraquinho. E às vezes ele tá normal ou até acima do peso, né? Isso não é notado, pelo contrário. Então, muitas vezes esse erro de percepção acaba fazendo com que as mães pensem: nossa, meu menino tá muito fraquinho, tá muito pequeno, ele não tá comendo nada, né? Na verdade, o menino não tá comendo o que elas acham
que seria adequado ele comer, né? Para ele ficar mais forte, tá bom? Então, essa percepção, gente, de que o menino tá magrinho, que tá fraquinho, isso acaba gerando medo na mãe, né? Medo da criança ficar doente, né? De não crescer de forma adequada. É natural isso, esse medo que vem dessa percepção inadequada, né? E aí as mães acabam usando estratégias para fazer com que a criança coma mais. As estratégias geralmente são pressão, são pressionar, distrair a criança para ela comer mais ou substituir, né, por uma comida preferida, por uma comida da preferência da criança. Geralmente, como eu disse, em uma alta porcentagem dos casos, essa percepção é equivocada, tá bom? Não é real. Quer dizer, muitas vezes o menino tá com peso normal e a mãe tá achando que ele tá muito magrinho. Isso no caso dos meninos, né? E como eu disse, como eu digo muito aqui, gente, essas estratégias, elas são utilizadas pelas mães na melhor das intenções, tá? E quando a gente vai analisar por trás o que tá acontecendo, é essa percepção equivocada sobre o peso, é esse medo da criança estar muito magrinha, da criança não crescer. Cuidado com essas percepções de peso e tamanho do seu filho, tá bom? Cuidado porque podem ser crenças aí equivocadas e isso pode desencadear comportamentos inadequados. Então, o melhor quando você está preocupado é procurar ajuda em relação a isso. Cuidado também com o nosso próprio comportamento em relação à comida. Então, às vezes, mães neuradas com seu próprio corpo, isso é ruim, isso faz mal para a saúde, eu não vou comer isso porque eu tô de dieta, e ficar falando isso na frente da criança também não é legal. Tá? Falar do seu próprio corpo e da insatisfação com o seu próprio corpo e de alimentos proibidos, ruins, né, na frente da criança não é legal, tá? A gente tem muitas vezes discursos incoerentes do tipo assim, isso é um veneno, né? Refrigerante é um veneno. Ou chocolate faz mal para a saúde porque tem açúcar. E aí depois a gente faz uma festinha de aniversário, põe brigadeiro lá e serve brigadeiro e pode comer. Aí a criança fica, mas como é veneno? Tá todo mundo feliz, todo mundo comendo, ninguém tá morrendo. Então isso cria, né? A criança não entende e você vai criando relacionamentos. Você vai criando, né, um relacionamento inadequado com a comida. Então, cuidado aí com o nosso próprio comportamento em relação à comida e em relação ao nosso corpo. Então, assim, se você se preocupa com o peso, a altura do seu filho, da sua filha, primeira coisa é avaliar se essa percepção tá certa ou se tá equivocada, tá? Independente disso, se estiver equivocada, ótimo. Você vai ficar mais tranquila, meu filho tá com peso normal, então ok. Mesmo se tiver certa a sua percepção, é importante procurar ajuda para não ir pelo caminho errado, pelo caminho equivocado, né? De usar estratégias equivocadas que vão só piorar, né? Então, as estratégias corretas precisam ser implementadas e não passam, como eu disse, pela pressão, distração, substituição e pela restrição. Então, é isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. Me sigam aí no Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Todos com o nome Crescer Bem. Um beijo e até mais!